Hoje, a minha percepção de vida é essa. É que assim, você fala, Diogo, qual é o propósito da sua vida? Eu tento e busco muito olhar para todas as pessoas da mesma forma. E você lembra a pergunta que você me fez, não? Pô, você não é muito novo pra ser conselheiro de empresa, não? Mandou essa pra mim. É muito solitário, né? Ser um empresário, ser um executivo, ser o topo de uma vertical, normalmente é muito solitário. A dor do empresário acaba sendo a mesma sempre. Ele não tem ninguém para ajudar ele a tomar essa decisão. Não tem ninguém no risco com ele lá. Eu acho que o principal ganho que o empresário tenha ao ter um conselheiro é ele ter a oportunidade de alguém dizer com franqueza para ele algo que eventualmente ele já sabe no íntimo dele, mas ele não tem coragem de falar em voz alta. A gente tem o dinheiro que a gente perde, o dinheiro que a gente ganha, o dinheiro que a gente não vê. Não vê. Essa pilha sempre é maior. É o dinheiro invisível. E a galera não vê isso. Aí o que é que eu faço? Eu vou lá e conto a história. Porque o dinheiro não aceita desaforo. E vem cá, Vitão, me conte aí. Como é que você concilia a sua fé com seus negócios? Eu tento sempre refletir e manifestar Cristo através das minhas atitudes. Então a minha forma de levar a palavra e tudo mais é a atitude, né? O Diogo ser bondoso, o Diogo ser correto, o Diogo ser amável é pouco. É como se eu estivesse monopolizando ele pra mim. Eu preciso falar de Jesus para as pessoas, sabe? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um podcast de O Conselheiro. Meu nome é Vitor Guantequeira, sou host e apresentador do podcast e hoje a gente vai falar de uns assuntos mais importantes ali para o empresário. Cara, tá relacionado a family office, investimento, posicionamento, a gente vai falar de Cristo, vai falar de Bíblia, vai falar de muita coisa legal. Mas antes de mais nada, eu preciso agradecer a BCCO, patrocinador oficial aqui do podcast O Conselheiro. A BCCO é a contabilidade que caminha junto com o empresário, caminhando na parte de estratégia, elaboração de todas as brechas que a lei apresenta para que nós conseguimos usar todas aquelas vantagens que a gente tem a nosso favor. Afinal de contas, se a sua contabilidade, cara, tá mandando para você a DARF para você pagar no fim do mês e ela fecha o imposto de renda uma vez por ano quando fecha o exercício fiscal da sua empresa, você tá deixando muita oportunidade na mesa. A BCCO é a única empresa que eu conheço que demitiu um dos clientes porque o cliente não quis receber ela para falar de estratégia. E aí você se pergunta, como assim receber? Aí a pergunta que eu faço para você é aquela, qual foi a última vez que a sua contabilidade visitou a sua empresa? Então, visite, fale com a BCCO, o QR Code está aqui do lado e... Inaugurando aqui, tá? Hoje eu tive uma reunião com o sócio proprietário da BCCO. Nosso convidado terá um presente da BCCO. Nem mostro o convidado ainda, Gustavo. Todo mundo tá vendo na thumb, mas não mostra o convidado. Vamos fazer suspense, ninguém sabe o que é. Mas o nosso convidado vai receber uma Fast Consultoria 360 da BCCO. Olha só, cara. A contabilidade que caminha junto com o empresário vai dar ali esse presentão. E a gente está no podcast O Conselheiro. Se você quer se tornar conselheiro de empresa, a Advisor Club é a formação que você estava aguardando. Na Advisor Club, a gente forma conselheiros para capital fechado. Um modelo novo, onde caminha o conselheiro junto com o empresário. Quando eu desenvolvi esse modelo, eu parti do zero lá em janeiro de 2025 para hoje mais de 3,5 bilhões de reais geridos em mais de 20 segmentos do mercado. Então, se você quer finalmente uma formação de conselheiro que não só vai te passar a parte acadêmica, que é muito importante, mas principalmente como você se apresenta para o mercado, como encontrar essas empresas e como se tornar conselheiro na realidade, na prática, entre em contato aqui com o nosso time, que vai ser um prazer tê-lo na nossa formação. E vamos apresentar nosso convidado. Agora acabou o suspense, Gustavo, agora você pode apresentar ele. Temos hoje e vamos receber com muito carinho Diogo Passos, pai da Amanda, formado em administração de empresas, casado com a Amanda. Eu falei pai da Amanda. Será que eu profetizei alguma coisa? Será que eu profetizei, cara? Olha, eu nunca vi menina júnior, né? Amanda Júnior, vai ser agora. Diogo Passos, marido da Amanda, formada em administração de empresas, MBA em gestão de negócios do IBMEC, portfólio manager, head de multifamily office, sócio do grupo Witch. Fundador da Farol Brand, empresa de moda cristã e 2 anos batizado como cristão, usa as redes sociais, Instagram e YouTube relacionando assuntos do cotidiano com a palavra
da Bíblia. Diogo, muito prazer em recebê-lo. Fala, Vitão, prazer é meu estar aqui. Pô, tomara que tenha tido uma profecia boa. Imagina uma Júnior. Imagina, nunca vai Vamos ser a lançar primeira. uma moda nova. Mas obrigado, cara. Grande prazer em tê-lo aqui. A gente se conectou há pouco tempo, né, cara? Mas foi muito bacana o papo que a gente bateu ali. Muita coisa legal que você tem feito, baita trajetória de vida. E a gente desenvolveu um modelo legal, né? Conversei com você um pouco sobre esse modelo de conselho que a gente está fazendo. Você está conhecendo o projeto. Para todo mundo que vem aqui, eu falo, você está no canteiro de obra. Tá melhor, né? Tá quase 100%, certo? Não, tá top, tá muito bonito. Tá Muito obrigado, bonito. irmão. Se você não tivesse mostrado, eu nem teria percebido ali. Mas é o que você falou, né? O olho do dono, ele geralmente sabe onde estão os defeitos das coisas. É isso, mas vamos receber todo mundo aí com muito carinho. Obrigado por ter vindo. Eu estou chamado realmente pessoas ali que estão ali próximas e entendem esse momento e tudo mais. E, cara, a gente bateu um papo muito legal, eu te expliquei desse modelo de conselho. E você lembra a pergunta que você me fez, não? Pô, você não é muito novo para ser conselheiro de empresa, não? Mandou essa pra mim, lá no churrasco. A pergunta que ele faz é essa. Ah, mas que você é conselheiro, você tem 37 anos, cara? Mó barato. Eu contei pra ele o modelo, contei a trajetória e tudo mais. Fez sentido esse modelo? Ó, fez sentido. Em minha defesa, vamos lá, né? Eu dentro do Multifamily Office, o que a gente faz? A gente cuida do recurso financeiro das famílias. E quando a gente fala das famílias, é muito importante entender que hoje 100% dos meus clientes são empresários, ex-empresários, executivos e ex-executivos. E esse pessoal, depois que vende a empresa, que encerra ali a sua trajetória, o que é que eles vão fazer? Vão virar conselheiros. Então, a visão que eu tinha de um conselheiro era um cara que tinha 40 anos de empresa, de trajetória. E aí aparece você, Vitão, assim, ó, 37 anos, o colágeno em dia. Olha. Mas um modelo muito interessante, confesso, muito, muito legal. É isso, né? E um resultado interessante, que é aquela coisa, o resultado ele é incontestável para coisa e ele mostra que o modelo dá certo. Porque sabe o que é, cara? É natural essa mudança, né? E a gente vê no mercado, e não tô dizendo que são 100% casos dos seus clientes, mas tem duas grandes trajetórias que eu vejo. Ou o cara tá muito tempo no capital aberto, que ele putz, já senta numa cadeira de conselho, ele já ocupa aquela cadeira ou com C-level, ou depois ele vai com uma opção, com um grande especialista, ou o cara realmente já está construído e ele não quer ficar parado. Ele quer que alguém escute ele, né? E aí ele acaba se tornando conselheiro porque ele tem muita bagagem. É um cara que tem muita experiência, né? Então tem essas duas grandes vertentes. E eu vim com um modelo que abre mais, porque eu tô dando oportunidade ali para empresários menores profissionalizar a empresa deles, né? Eu falo esses 3,5 bilhões, mas a realidade é, nisso tudo, passaram empresas por mim que faturavam 600 mil reais por ano. A empresa fatura 50 pau por mês. Pô, mas dá pra colocar? Dá. Dá pra você colocar um conselheiro, foi um tema que eu fiz no último podcast, dá pra você colocar um conselheiro numa empresa que nem existe. Aquela startup, fiz uma agora, que a gente já fez com os objetivos dela para condução e venda e para quem a gente vai vender. Deixa eu fazer uma pergunta, Vitão, Vai. aproveitar. Eu tenho sentido, né, o depoimento que eu tenho das famílias, principalmente desses recém-conselheiros, que você falou, né? O pessoal vai para uma trajetória meio acadêmica e você tem um modelo mais prático, né? Poxa, como se colocar, como atrair, como vender. E a sensação que eu tenho é que, poxa, um conselheiro técnico, sei lá, que não é da área comercial, ele tem essa barreira, né? De se vender, de dizer eu sou, eu faço. Primeiro porque eu acho que tem muito do nosso cultural, assim, é meio feio. As pessoas não conseguem entender a autoconfiança com arrogância. E como que você quebra essa objeção? Porque eu vou dizer, eu já cuidei de muitas famílias de empresários pequenos, né? Hoje a gente tem um corte, tendo um corte de família muito maior, mas a minha trajetória de assessoria de investimento, cuidei de gente que tinha 2 mil reais, literalmente. Uhum. Foi o primeiro 2 mil que guardou, procurou a assessoria. Como que você faz para quebrar essa objeção do empresário? Será que dá para abrir? Cara, baita pergunta. E a gente tem um case que reflete, eu tenho o privilégio de ter um case que reflete completamente esse sucesso. Que é o seguinte, o foco da formação é o modelo. E o modelo que eu desenvolvi, ele trabalha como você se apresenta para o mercado. É isso. Esse é uma das chaves principais. Foi aí que eu consegui diversos negócios. E o nosso recorde
E é curioso que todo mundo ali conhece o Michael, ele veio aqui, né? Tá até o título da Thumb esse recorde. Em 26 dias ele teve ROI. Em 26 dias ele se tornou conselheiro de empresa. Tem um processo que eu falo que é a forja. Ele nem esperou a forja. Ele fez algumas reuniões comigo de introdução, ele participou de uma masterclass com outros caras, eu dei, é que foi uma masterclass meio já para o pessoal entender o modelo, que não era bem esse o objetivo delas, mas aconteceu dessa forma, ele converteu. É o cara mais tímido e mais técnico que a gente tem em toda a formação. Ele Sério. foi o recorde. Foi. Não, quando eu vi a Thumb, eu não assisti ainda, confesso, mas tá na minha lista. Eu achei, pô, o cara é um diretor comercial, né? Deve. Ele é empresário do ramo de consórcio, extremamente tímido. E eu tive uma conversa com ele, e aí até abrindo um pouco, porque tem muito a ver com o seu mercado também, tá? Na minha opinião, acho que vocês têm a mesma oportunidade. Eu vejo você com uma habilidade de comunicação fantástica ali e tal, acho que por isso que o papo está sendo tão agradável, mas existem oportunidades, e poucas oportunidades se apresentam como essa está se apresentando. Para ele, e eu vejo para você também. Assim como a gente estava até falando algumas coisas dele antes, assim como o Nigro fez com investimentos, como o Cariani fez com o ramo fitness, né? Existe um espaço no consórcio gigantesco. Porque eu fui conselheiro de um grupo de consórcio, né? Então eu conheço o produto de dentro para fora. E eu era o tipo de pessoa antes que olhava e falava: puta, consórcio, nossa, isso é fria. Os caras vão ficar lá, vão pegar o dinheiro, putz. E aí quando eu conheci o produto de dentro para fora, eu falei: cara, esse é um baita produto. Todas as pessoas precisam ter um consórcio. Ah, mas todas. Ah, mas, cara, tem consórcio de R$ 300 por mês, R$ 250 por mês. Você precisa ter um consórcio. Essa clareza surgiu para mim ali, pois quando eu estava dentro e entendi essa questão. Quando foi isso, eu falei, cara, olha o tamanho de oportunidade. Eu falei, mas por que eu pensava isso dessa forma? Por conta da falta de clareza de o que realmente é o produto de consórcio. Cada um fala uma coisa, e aí tem aqueles cálculos que você vê, sabe aqueles reels, você vê 4 vezes e fala, não, peraí, o cara tá falando que ele botou isso aqui, ele botou 2 mil e ficou 10 milhões, né? Aí você volta, né? Você volta. E aí ele fala, se não entendeu, assista de novo. Aí você fica assistindo, né? Então tem muita oportunidade para um cara fera pegar e ser referência nesse segmento. Eu tive essa conversa com ele. E ele falou, ele participou do podcast ali, ele tava nervoso e falou, cara, não é minha praia, entendeu? Eu não tenho essa habilidade, porque ele realmente é um cara técnico. Ele é um cara, é um empresário, ele não tem esse conforto na comunicação. Eu acho que ele é um exímio comunicador, mas ele se sente desconfortável. E eu vejo no seu também. As pessoas sabem pouco dessa solução. Tudo bem que seu público é muito mais específico, nichado, você mapeia ele, mas acho que todo mundo tem potencial de chegar lá, né? Pretendo eu te procurar daqui a pouco ali com o nosso portfólio para deixar ali sob gestão, né? Certo? A tua pirata tá aprovada, posso chegar nesse patamar, tá? E então, elevar a consciência nesses mercados faz muito sentido. Então, ele é uma pessoa que não é uma pessoa de altíssima comunicação. Então, a forma como apresenta na formação é o que tem feito a galera realmente ter esse Pô, rol. muito legal, muito legal. Vou até assistir depois esse podcast para ver se esse rapaz tímido aí do recorde, né? É isso, cara. Cara, assim, você falou um pouco sobre consórcio e um pouco sobre a minha área, né? Quando a gente fala de dinheiro, infelizmente o Brasil, ele não tem um aparato, ele não é pensado nem na escola, nem nas faculdades, para formar o que você faz com o dinheiro, né? Na verdade, não é nem para formar empresários também, é muito mais executivos, carreiristas. E é triste isso, né? A gente estava falando ali, naquela brincadeira ali um pouco antes, de, pô, um cara que tem um padrão de vida de R$ 100.000 por mês. Você fez uma conta estimada em 30 milhões, eu fiz uma conta em 26 milhões, beleza, estamos no erro ali. Mas o fato é, quantas pessoas têm esse dinheiro líquido? Não quer dizer que ele não tenha o patrimônio, mas ele não tem o dinheiro líquido. E quando a gente confronta a capacidade do patrimônio de gerar renda e a dos ativos de renda de gerar renda, aí é uma vergonha. É uma vergonha, porque você fala assim, eu tenho uns 70 milhões em imóveis e não consigo gerar a renda que 26 milhões em ativos financeiros vão gerar. E eu não estou falando só porque a Selic está cara. Se você pega, aí você é bem chatão, né? Você pega janelas de 10 anos, móveis, desloca um dia e faz a média, não entrega essa rentabilidade.
A gente... Só que aí eles pegam aquele um bairro, naquele um lugar, né? Não, porque eu comprei na planta, aí eu dei 200 mil de entrada, e aí, antes de sair o Habite, o cara me pagou 1 milhão em cima dos 200 mil. Faz a conta aí, Diogo. Eu já vi esse, né? Pô, vê aí qual foi o percentual de ganho que eu tive. Eu falei, cara, tá bom. Tá bom. Mas por que que as maiores famílias do mundo estão dentro do Family Office? Agora me responde isso. Todos eles. Ou estão dentro de algum, ou eles são donos de algum. Eu tô falando aqui de todos os bilionários do mundo. Por quê? Porque talvez eles tenham entendido a importância de fazer uma gestão do dinheiro. Porque as pessoas não necessariamente ganham dinheiro, sabem gerir dinheiro. Porque, às vezes, ela se sente confortável, por exemplo, como imóvel, mas ela não conhece de alternativas, ela não é líquida, ela não sabe nem o que é ser líquido ou não. Né? Por incrível que pareça, talvez, né, com essa quantidade, capacidade de dinheiro. Então, eu acho que é por aí. Então, esse seria a resposta acadêmica, bacana, assim, inteligente. Qual que é a realidade? A realidade é que existe um custo de intermediação. Pensa o seguinte, hoje, se você é cliente do Itaú, não tem problema falar dos incumbentes, né? Então, imagina, hoje você é cliente do Itaú, seu dinheiro está lá, é o seu principal banco, o que que você faz? Entrou o dinheiro, você aloca o que tem ali disponível no Itaú. Sim. A mesma coisa, se você tiver no Safra, no BTG, em qualquer lugar que você tiver na XP, você vai fazer isso. Significa que existe uma probabilidade implícita de você não tirar o dinheiro de lá, vis-à-vis você consumir o que está lá. E esse aqui é a comodidade. Qual é o preço da comodidade hoje no Brasil? Em torno de 1,30% ao ano. Significa que o seu dinheiro, que está dentro do varejo, dentro desse segmento, seja lá qual for, não importa se você está no Itaú Laranjinha ou você está no Private, você, em média, financia a plataforma, paga, deixa de render o seu dinheiro em torno de 1,30% ao ano. Dentro de um multifamily office, em média, 0,5% ao ano. Significa que você ganha 0,80% para pagar meio. É por isso que as grandes famílias fazem, porque o dinheiro não aceita desaforo. É literalmente, como você falou, o outro empresário, é uma máquina de imprimir dinheiro. E aí começa a brincadeira das arbitragens, né? Quando você vai para famílias muito, muito grandes, principalmente do ramo financeiro, o que eles fazem? Eles fazem a conta contrária. Falam assim, espera aí, um gestor e uma equipe vai me custar quanto? Ah, os caras vão me custar X milhões por ano, eu tenho não sei quantos bilhões, vai ser executivo, salário e bônus, mais uma delta de performance, ele ainda dilui mais ainda esse meio, transforma em 0,10, 0 nada, e aí... 500 pau resolve. Exato, então, a conta é puramente financeira. E aí o meu trabalho é fazer isso, né? Existe uma diferença entre o segmento bancário e o mercado financeiro. Pensa o seguinte, quando a gente olha a luz do mercado financeiro, nós temos investidores nacionais, investidores estrangeiros, investidores institucionais. Esse aqui são os 3 maiores participantes do nosso mercado. Dentro do investidor nacional, você vai ter pessoas físicas, jurídicas, e aí você tem uma série de segmentação. Você é retail, alta renda, private, aí tem um monte de nome bonito para segmentar você dentro do banco ou dentro de alguma plataforma de investimento. Mas a verdade é que tudo isso aqui é varejo. Fica com isso na memória, varejo. Do outro lado tem o investidor não residente, que ele tem uma regulação própria, vai ser ali regido pela instrução CVM nova, em conjunto com o Banco Central, e nós temos os institucionais. Quem são os institucionais? Bancos, financeiras, gestoras, entidades de pensão. Essas pessoas, elas têm a capacidade de fazer negócio transacional. Como assim, Diogo? Eu posso estar com meu dinheiro dentro da XP e comprar um título que está sendo negociado direto pela tesouraria do Itaú. Sem que o meu dinheiro precise estar lá no Itaú. Uma vez que compre lá, eventualmente eu posso liquidar lá. Você é apto a essa modalidade. Eu tenho esse as na manga. Aí pensa no seguinte de preço, você que é um especialista em empresa. Do lado você vai precificar algo aonde você tem ali um altíssimo nível de que a pessoa vai comprar de qualquer jeito. Talvez ela dispute entre o produto A ou B dentro da mesma
gôndola, Uhum. e do outro lado eu tenho todos os mercados negociando comigo e eu coto todos direto. Uhum. Mando uma mensagem no Bloomberg, peço a cotação e todos me devolvem o preço. De um lado eu tenho um leilão de alguém que é profissional do mercado, capacitado a saber fazer a conta do preço correto e ter todo mundo disputando, e do outro lado eu não estou competindo com ninguém. Esse é o preço do 1,30 em média que a gente economiza nos produtos. Caramba, cara. Entendeu? Então a força da desintermediação é muito grande. Aí para pensar. Os bancos têm o Wealth e também tem o varejo. Aí, ano após ano, o que é que eles fizeram? Eles subiram a barra do private e subiram a barra do Wealth, porque o Wealth é um negócio de menos margem. Eu costumo O que dizer é o que... negócio do Wealth? o... Private sim, mas o Wealth não... Então, o negócio do Wealth é esse negócio de você fazer volumes transacionais gigantescos com um spread muito pequeno. E o varejo não, você vai fazer o negócio girar menos, só que mais gordo. Uhum. Então pensa que isso aqui é uma empresa alavancada de commodity e do outro lado é um banco. É a melhor explicação, é um banco. Aí o que é que ele faz? Como eu tenho esses dois negócios, eu não posso que um canibalize o outro, aí para você entrar no Wealth de um bancão desse, ele vai te pedir 100 milhões de reais. 100. 50, 70, private, cada um tem. Private 15. 10, 15. Alguns 10. E aí o que é que eu fiz? Eu falei, não, eu vou começar com um ticket menor do que o private para eu chegar primeiro nessas famílias. Uhum. Porque a gente fez uma conta que, em média, independente do perfil e da jornada, eu ia levar o cliente ali, vai de 10 milhões para 15 em quase 2 anos antes do que eu esperar ele virar 15 dentro da plataforma por causa do pedágio. Uhum. Aí a gente começou a criar as safras de cliente. Aí fizemos a safra de 24, a safra de 25, estamos semeando a safra de 26, para a gente ter essas famílias maduras mais rápido do que eu só ficar assistindo lá e falar, cara, não atendo. Que legal, cara. Esse 1.3 é ano, né? É ao ano. Mas é uma fortuna, 1.3. Pô, imagina. É dinheiro. Imagina, você tem 100 milhões de reais. É 1.300.000 que Tá na você mesa. deixa de Tá na ganhar mesa. e é o dinheiro invisível. Foi você que falou do dinheiro? Dos 3 dinheiros. Dos 3 dinheiros, é o dinheiro invisível. Esse é o maior montante. Entendeu? E a galera não vê isso. Aí o que é que eu faço? Eu vou lá e conto a história. É isso. É isso. A gente tem o dinheiro que a gente perde, o dinheiro que a gente ganha, o dinheiro que a gente não vê. Não vê. Essa pilha sempre é maior. É. É sempre maior, cara. E como que aconteceu? Você, pô, tem ali um produto super interessante. Como você chegou nele? Como você entrou no mercado, né, financeiro? Como isso te atraiu de certa forma? Porque eu vou falar um negócio pra você, né? Eu gosto muito de empresas, gosto muito de investimentos ali e tal, mas eu tenho um cara que cuida dos meus investimentos. Não tomara que eu não veja isso, mas eu não faço a menor ideia que tem na minha carteira. Não fala isso pra ele. Eu deveria ter na ponta da língua. Eu vou ver ali, legal, legal. Mas na ponta da língua, eu preciso melhorar nisso. Então, há um tempo... Por que aconteceu isso comigo, né? Porque é uma sistemática também de FII, é uma outra, não tem corretagem. Então, é toda uma sistemática legal. Mas, quando eu tinha meus, sei lá, 22, 23, eu falei, vou ficar milionário. Vou pro day trade. Vou pro swing trade. Cara, eu nunca suei tanto na minha vida. Foram os 30 dias mais desesperadores. E num montante de 50 pau, foi pra cima e pra baixo. E aí eu terminei os 30 dias com 800 reais negativo. Eu falei, eu vou parar com isso. Porque não é pra mim. Não tenho... se tem uma ciência aqui atrás, eu não peguei a ciência. Eu não vou pra isso. Você teve essa trajetória? Começou por aí também? Eu tenho uma história bem legal pra contar. Você tinha quantos anos nessa época? Acho que 22, 23. Foi antes de eu abrir a clínica, que eu tava um pouco mais capitalizado, foi isso aí. Então isso foi 2012, mais ou menos, 11 para 12. 2012 para 12 para... isso aí. 12 para 13, né? É que você é 37, eu tenho 38. Isso. Eu comecei com 17 anos. Pensa o cenário, velho. 17 anos, eu era surfista, ajudava uma galera numa banda de punk rock. Eu morava na Bahia, eu não queria saber de nada de estudo, de nada. Minha vida era, eu vou pra recuperação, estudo 2 meses, a galera estuda o ano inteiro, eu passo igual. Vambora, né? Curtir a vida que isso se vive uma vez. Na cabeça dele, ele fala orgulhoso, isso se chama gestão. Gestão de tempo. Tomara que minha mãe não veja isso.
Não, muito doido. Inclusive, acho que foi na oitava série, cara, eu fui pra recuperação de tudo, velho. E a minha mãe achava que eu tinha algum defeito cognitivo, que eu tinha algum problema. Caraca. E aí ela começou a desconfiar, ela é médica, ela começou a desconfiar que eu tinha algum tipo de déficit. Naquela época não se falava dessas coisas, né? E aí eu fui lá e passei em tudo. Só que, pô, quando você tá num colégio particular caro e você vai pra recuperação de tudo, você paga mais um semestre. É um negócio meio imoral de custo, assim. Eu nunca tive ideia disso. E aí ela me colocou num colégio público. Foi uma história muito, muito Mas legal, por mas que depois eu você... conto. Não, mas Não, por que full vagabundo você ali. não entregou o que precisava? Ela falou... Sabia que minha mãe sempre ameaçou, mas nunca fez, né? Nossa, velho. Não, e aí eu tive o azar que eu tinha uma tia que ela era coordenadora dentro de um colégio público. E era um colégio de renome lá na Bahia. Pô, o pessoal Os colégios públicos fazia eram bons naquela época lá? Os colégios públicos? esse. Não, não. Bom não era. Bom não era. O colégio público na Bahia não era Sério, bom. sério. Não, não era bom. É porque aqui em São Paulo tinha uma época que não foi a minha, atrás que todo mundo falava, não, as melhores escolas O Cefet, era... essas coisas. não sei, não, mas sim. Mas falavam que era Então, melhor. essa era uma escola menos piorzinha, assim, mas era muito fraco. Uhum. E aí eu fiquei com vergonha, velho. Eu tinha vergonha. Eu andava com um monte de playboy e o que que eu fiz? Eu jogava CS nessa época, era patrocinado, jogava de graça. Mentira! Que a primeira coisa que a mãe faz é Corujão o e quê? tudo mais? Pô, a mãe corta o dinheiro, né? Aí eu jogava de graça, ela não entendia o que que eu fazia. Uhum, uhum. Mas é uma história muito doida. Mas aí o resultado é o seguinte: aprendi o meu pedágio, tive ali um choque de realidade muito forte. Pô, eu vi pessoas, então, que andavam, tipo, 8, 10 quilômetros para estudar. E eu tinha tudo de mão beijada e tava ali vagabundando, ocupando o local que as vagas eram disputadas. E ali foi um soco no meu estômago de verdade. 17 você tinha. Eu tinha nessa época 15, 16. É que eu faço Colegial no já, começo, 16 primeiro ano, aí eu perdi de ano. Tomei a maior humilhação da minha vida. Minha mãe falou: como que você conseguiu perder de ano num colégio Perder, público repetir? na Bahia? Como que você conseguiu essa façanha? O governo. A gestão de tempo não funcionou aquele ano. Não, funcionou, eu perdi por falta. Entendi. Eu perdi por falta, não deixaram eu fazer a prova. Eu ia ter nota para passar na prova, mas me reprovaram por falta. E só para encurtar a história, que é uma história engraçada, Lógico. aí quando eu tava indo pro segundo, aí eu fiz o primeiro ano, que eu falei, pô, eu vou fazer um protesto e minha mãe vai me tirar. Você vai pra lá de novo. Aí eu estudei o ano no Mas que no protesto primeiro você ano. achou que você ia fazer? Você já Não vou tava... estudar. Eu falei pra ela, não vou estudar. Não, Se mas você me já tirar tá de no novo. erro, que protesto você vai tentar influenciar essa Se você não me colocar no colégio, eu não vou estudar. Sei lá. entendi, se ela não colocasse. Se ela não me colocasse no colégio particular, eu não ia estudar. Ah, entendi. Aí ela falou, então é um problema seu. Aí eu fui lá e estudei. Aí eu descobri que não era difícil, era um colégio super fácil. Uhum. E aí no segundo ano, né? Aí eu passei o primeiro, exatamente, foi 16, aí fiz 17. Aí no começo do que eu iria pro terceiro ano, eu tava indo pro segundo. E aí os meus amigos todos falando de faculdade, de plano. E aí o peso de estar no segundo ano bateu assim a porta, a responsabilidade. Falei, nossa, eu fiz merda, tem que corrigir. Fiz 18 anos, 26 de janeiro. E aí eu descobri que tinha uma prova do estado, que você faz a prova e você tira o ensino médio. Aí o que que eu fiz? Convenci minha avó a pagar um cursinho pra mim, pré-vestibular, e falei, vó, o colégio público é muito... não vou conseguir passar em nada. E aí ela pagou, eu consegui passar na prova do estado, fiz várias provas para tirar o ensino médio. E aí no meio do ano, eu passei em várias faculdades particulares. Top. Só que o cenário era o quê da minha mãe? Meu filho é vagabundo, Sim. não quer nada com a vida, não vou mais gastar dinheiro com ele que se vire. Aí no meio desse caminho, eu pedi para ela comprar um livro de investimento em ações. Tá. Por quê? Sei que você ia falar o primeiro Isso livro era- de todo mundo, que foi o meu primeiro, Pai Rico, Pai Pobre, mas provavelmente não, então. Não, o meu primeiro livro já foi um livro técnico, foi um livro do Alexander Elder, Investindo em Análise Técnica. Já foi, já. Já É por tava isso lá que eu dei errado no Day Trade. já tava lá dentro. É. E o engraçado é esse, que eu pedi um livro. E ela falou assim, como assim um livro? Eu falei, um livro. E livro de investimento naquela época era caro. Lembrando, isso aqui era 2007. Aham. 2007. Eu tinha 17 para 18. Talvez eu deva ter me perdido, mas era isso. Era antes da crise, com certeza. Resultado, ela comprou o livro. E aí eu devorei o livro. Aí pedi outro livro.
Aí ela falou, não, termine de ler o que você comprou primeiro. Aí eu falei, não, pode abrir aí. Aí fez umas perguntas, falou, pô, legal, né? E nesse cenário ela começou a mudar a minha cabeça. Mas qual era o cenário? De 2002 a 2007, a bolsa multiplicou 6 vezes. Você imagina em 6 anos, você tinha R$ 1 milhão e depois você tinha 6 milhões de reais. Sim. Então, quando a bolsa anda tanto, em linha reta praticamente, as camadas da sociedade que não deveriam estar olhando para aquilo começam a olhar. Como foi com o Bitcoin recentemente. Uhum. Aí o Bitcoin cai 30%, o pessoal fica bravo, perde o dinheiro e diz que é bingo. Isso. E aí eu virei pra minha mãe e falei assim, mãe, eu quero... Você tinha me prometido um carro. Não, aí beleza. Aí passei nas faculdades, aí fui tentar convencer ela a voltar a pagar, né? Falei, mãe, se eu passar na faculdade, você paga? Ela, que faculdade, menina? Você tá perdendo dinheiro no colégio público. Você... Não, mãe, você paga. E fiquei. Na hora que ela falou, eu falei, tá bom, então eu passei em todas essas aqui, pode escolher. Aí ela foi ver, mas e o ensino médio? Você não tá no segundo ano? Eu falei, não, eu tirei os... E aí... Ah, não sabia de Ela nem não nada. sabia, não, era maior de idade. Se eu falasse, ela ia dizer não. Ela ia falar, vai estudar, vagabundo. Caraca, você botou mais na pouco, mas ela caiu também. Pô, Né? Você tem que usar suas estratégias, né? E ela dura na palavra, Sim. né? E aí a gente foi lá, nunca vou esquecer. Ela me matriculou na faculdade. Na época era, sei lá, 40 mil a faculdade. Toda ela. Ela toda. E aí Era isso mesmo. ela falou, ó, eu vou pagar isso aqui. Aqui já tem correção, já tem tudo aqui combinado. Se você quiser fazer mais devagar, quiser pegar menos matérias, você vai estar estagiando, você paga a diferença. O problema é seu, eu vou pagar isso aqui. Eu disse que ia pagar e eu vou pagar. E foi assim que eu comecei a recuperar ali um pouco da credibilidade com a minha mãe. Aí pedi o carro que ela tinha me prometido, né? Eu deixei de ser o filho perdido para ser o filho semi-achado ali. Aí eu falei, pô, e aquele carro que você tinha me prometido? Quero em dinheiro. Porque eu queria investir. Eu não tinha dinheiro meu. Aí, enfim, a gente fez uma triangulação lá com minha avó, eu consegui esse dinheiro. E aí começou. Só subia a bolsa, e só operação de curto prazo, alavancada 50 vezes, e a bolsa dava, e o dinheiro, do jeito que foi, Eu não peguei esse ano. veio o subprime e ele tirou. Eu tava aí. E aí eu fiquei encucado, né? Eu falei assim, cara, não é possível. Nesse meio do caminho, eu fui em várias... Tinha uns eventos de apresentação de resultado das empresas de capital aberto. Sim. Pô, o pessoal pegava um hotel, fazia um jantar, um negócio bacana. Você tava lá como investidor, você tirava dúvida. E eu, filho de ninguém na Bahia, comecei a entrar num ciclo de pessoas que não me conheciam, não conheciam meu pai, não conheciam minha mãe, não conheciam meu avô. E o menino, como eles falam, menino novo, chama atenção. E eu fazendo perguntas boas, de balanço, de coisa. Eu conheci um senhor que ele me deu uma das maiores lições da minha vida. E foi depois, ele conheceu e tal, aí eu quebrei e eu fui procurar ele para saber se ele tinha quebrado. Quebrou. Quebrei, na emenda, assim. O na Prime emenda. pegou. Na emenda, quebrei muito, assim. Alavancado. Tava anunciado, né? Quebrar é fácil quando Não, quebrar é sempre fácil, né? Porque tem limite pra quebrar. Crescer não, né? Crescer você não tem limite. Não tem, mas quebrar é fácil. E aí, resultado, eu fui atrás desse senhor e eu tinha descoberto que ele ficou mais rico. Aí eu falei, como foi que você ficou mais rico com a crise e eu quebrei? Aí ele falou assim, ó, menino, quando você tá fazendo algo que é contra a estatística e tá dando certo, as pessoas de bom senso não vão te dizer que tá errado, porque você não vai ouvir. Você vai achar que todo mundo é tolo e você é a pessoa que tá certo. Agora para aqui uma pausa na minha história e quantos empresários você já viu rodando ali, tipo, CAC errado, LTV errado, e por um momento estatístico as coisas estavam dando certo, mas a tragédia estava anunciada, sabe? Foi igualzinho comigo. E aí ele falou, olha, por trás de cada piscada na tela ali, tem uma empresa, tem uma visão, tem um processo, e eles estão ali resolvendo uma demanda da sociedade. E até então eu ia fazer direito, eu ia ser advogado. Aí eu dei um shift na minha vida, fui fazer administração de empresa, aí entrei na faculdade,
no segundo semestre conheci um professor que ele tinha um escritório de assessoria, na época da intracorretora. Aí eu me ofereci para estagiar de graça. Eu falei, não, eu preciso aprender. E foi assim que eu cheguei no mercado, né? Eu tive o caminho do day trade ali, o caminho do curto prazo excessivo, mas aí eu comecei a entender que isso não funcionava para mim. Eu não estou dizendo que não funciona. Sim, sim. Conheço várias pessoas muitas que pessoas. vivem de curto prazo que são multimilionários e fazem um resultado difícil de acreditar. E eu sei porque eu vi com os meus olhos. Dentro do meu escritório. E eu olhava, assim, gente que fazia 200, 300 mil por dia. Isso é um negócio completamente idiota. Mas também sei que é a exceção. Poderia perder 200, 300 mil por dia. Ah, isso é fácil. Esse eu vi vários. Esse aí eu vi lote. Sim. E aí foi assim que eu cheguei. Teimoso, péssimo perdedor. Falei, bom, beleza. Agora tem um monte de prejuízo aí para compensar. Vamos atrás de compensar esse prejuízo. Caramba. E aí comecei a estudar. Aí comecei como assessor de investimento, virei ponta de mesa. Foi um negócio meio meteórico, né? Foi 6 meses, eu botei de pé o educacional, porque eu já tinha feito os treinamentos, os cursos, sabia na prática como fazer, sabia o que não dava certo também. Aí a gente colocou, eu entrei para ser ponta de mesa, que é só quem ajuda a liquidar as operações, e fui subindo. 1 ano e 6 meses eu virei para minha mãe e falei, mãe, a senhora tá com medo é perigoso. E minha mãe deixou andando de ônibus. Falou, você perdeu seu carro, vai andar de ônibus. Eu andava de ônibus, então. De ônibus. Aí ela ia comprar um outro carro, aí eu falei pra ela o quê? Mãe, eu quero esse carro e dinheiro de novo. De novo? De novo. Mas ela tinha consciência que você quebrou. Tinha. Não, porque às vezes... Tinha. Quando eu quebrei, minha mãe sabe que... deu errado. Eu soube agora que eu quebrei. Assim. Não, ela soube. Não tinha como, era subprime. Ela falou, me dá o extrato da conta. Minha mãe é esperta demais. É isso que eu perguntar. Você foi falando que eu te interrompi. Sua mãe fazia o quê? Faz o quê? Cara, minha mãe é médica. Ah. Ela é concursada do Hospital das Clínicas e tem o concurso da Polícia Militar. Então, Não, sim, porque ela parecia ter um nível de esclarecimento muito relevante. Você acha que ela me deu o segundo dinheiro? Ela foi até um banco e falou, eu vou te emprestar uma coisa que você não tem. Crédito. E a primeira empresa que eu comprei na minha vida, eu comprei financiado em nome... Ela fez no nome dela e fez uma doação para mim. Na época, sei lá, 50 mil reais, uma coisa assim. E eu comprei 10% de uma empresa que pelo meu valuation valia muito mais. Me ofereceram naquele preço, eu fechei. Mas foi financiado, paguei cada centavo, graças a Deus. Caraca, cara. E as pessoas têm medo de pegar dinheiro emprestado. Pois é, né, cara? Porque... E como é que você orienta? Porque assim, você tá falando com um cara que pegou dinheiro emprestado e quebrou. Bonito. Que depois, né, de muitos aprendizados, conduzir negócios muito grandes, hoje tem uma empresa muito bem estruturada, relevante e tem crédito na mesa. E não é porque, né, aquela consciência, né, que vem com a maturidade, com tudo aquilo, e não é que não tinha capital, trabalhando com o dinheiro dos outros, ali, calculado, mas tirando esse óbvio de trabalhar com o dinheiro dos outros, como é que o cara mensura, vê, entende de quando é pegar o crédito? Eu acho que assim, ó, o ponto central aqui, Vitão, não é o quando. Na minha cabeça não é muito o quando. Na minha cabeça é o pra quê. Você vai pegar o crédito pra quê? Assim, pra quê? Qual é o objetivo? Você fala assim, Diogo, eu tenho ali uma estrutura, um negócio que tem uma margem de 28%. E você tem um capital a um custo de 12%. Por que não pegar? Aí seu dinheiro está investido lá com o Diogo, CDI mais 3, 18. Você vai gastar o seu dinheiro podendo usar o do outro e ainda ter um benefício tributário? Aí tem que ver se tem um benefício tributário, né? Qual é a estrutura da empresa. Claro. Vamos lá, né? A minha formação é em empresas, é gestão, é negócio. A minha cabeça ela é muito mais focada para essa pergunta, assim, qual é o preço das coisas?
Como você falou, né? Tem o dinheiro que você ganha, o que você perde e o que não existe. O que você não vê. É o que você não vê. Não é que não existe. É o que você acha que não existe, né? Você não está É. vendo. Quando você olha para a sua estrutura de capital dentro de uma empresa, você tem que entender que em determinados setores, o resultado final, todo mundo fala assim, né? Ah, a Ford tem 1% de margem. Pô, mas não é 1% de margem de 100 mil reais, né? Não é 1% de margem de 100 milhões de reais. É 1% em cima de um giro absurdo que dá um número absurdo. Então, se não me falha a memória, é Dupont, né? Que você vai dizer que o ROI é igual a margem vezes alavancagem vezes giro. Então, quando você olha para essa fórmula, você tem que acreditar que a alavancagem ela é importante. Vou te dar um exemplo. Tá na moda FDIC. Você sabe o que é um FDIC? Sim. Mas explica pra galera. Vamos entender o seguinte. Vou explicar aqui de uma maneira muito simplista. Imagina que o Diogão aqui é um agiota raiz, né? Porque o FDIC é um cara que não é banco, não é financeira, empresta dinheiro. E lá atrás o nome desse cara era agiota. Então eu sou um cara que eu tenho algumas empresas, tenho alguns parceiros, tenho alguns amigos e que eu troco ali desconto duplicados para ele dentro de uma estrutura regulada, que é o FDIC. E vamos supor que eu giro aqui 10 milhões de reais meu e tenho e empresto na margem, mesmo pós-PDD, em torno de 4% ao mês. 4% ao mês a juros compostos, Vitão, é 60% no ano. É absurdo. Aí eu viro para você e falo, Vitão, ó, eu tenho essa carteira aqui e giro 10 milhões de reais, só que o meu ticket médio está em torno de 500 mil reais. Pô, 500 mil para 10 milhões é relevante. Eu queria melhorar a minha diversificação, tenho outras pessoas que eu poderia atender com a mesma qualidade, que passaram na mesma diligência, mas meu capital não é infinito. Me empresta seus 10 milhões, vem entrar comigo como sócio. Qual é a expectativa que eu tenho? Que eu vou diminuir o ticket médio ou vou diminuir o PDD? Então, isso deve melhorar a minha operação de 4% para 5%. Você entra aqui e você ganha o resultado que der. Aí você fala, Diogão, eu não tenho estômago para fazer o que você faz. Você é um maluco, um desequilibrado, assim. Eu gosto muito de você, mas o meu dinheiro não vai para esse lugar. Aí eu falo, pô, tá bom, então vamos fazer o seguinte. Você me conhece, você conhece a minha família, você conhece a estrutura que eu tenho, me empresta o seu dinheiro, então, e eu te pago CDI mais 5. E eu coloco você numa estrutura de capital aqui dentro do meu fundo, que você, para perder o primeiro real, eu tenho que ter perdido meus 10 milhões inteiros. Aí você pensa, esse cara não vai perder esse dinheiro de jeito nenhum. Ele pode até perder algum dinheiro, mas perder todo ele não vai perder, que ele sabe o que ele está fazendo. Pô, CDI mais 5, a gente está falando de 19, quase 20. Fechado, Diogo. Toma aqui os 10 milhões. Passa 12 meses, a minha tese não se materializa, eu continuo com os mesmos 4%. Então eu ganhei 60% em cima do meu dinheiro. Aí ganhei 60% em cima do seu dinheiro e te paguei 20%. Significa que o seu 60% para mim virou 40%. Então, em cima dos meus 10%, eu ganhei 100%. Sim. Essa alavancagem, ela é boa ou ruim? 100%. Ela é boa ou ruim? Ela é bem relevante. Entendeu? Então, assim, tudo depende de qual é o motivo. A gente vai fazer isso para quê? Aí você fala, Diogo, me explica aí como que você vai ganhar esse dinheiro. Você deve estar correndo muito risco, certo? Aí eu falo, tá bom. Imagina que um médico, vou criar um problema aqui, mas eu preciso dar esse exemplo. Imagina que um médico deu um plantão, ele já deu plantão, e ele deu um plantão no, sei lá, Sírio-Libanês, no Einstein, em algum hospital muito bom. E ele tem a receber R$ 2.500 daqui a 15 dias. Aí o médico é ansioso, ele quer o dinheiro o quanto antes, aí você fala, médico, você quer que eu te entregue o seu dinheiro agora? Eu te dou aqui, ó, R$ 2.300 agora e fico com seus 2.500 a receber daqui a 15 dias. Qual é a taxa disso? 10% em 15 dias. Anualizado dá quanto? Com o risco sírio-libanês. Essa operação tem risco? 50? Não sei. Essa operação tem muito risco ou pouco risco? Pouco risco. E muito retorno por quê? Sim. Porque alguém não fez a conta. Alguém aceitou o dinheiro. É igual quando o pessoal fala,
Ah, tal coisa era R$ 1. Aí você vai lá no outro dia e é R$ 1,50. Eu não compro. Eu falo, nossa. Aí você fala, Diogo, mas é 50 centavos. Eu falo, não, é 50%. Uhum. É 50%. Uhum. Então, quando respondendo a sua pergunta de maneira objetiva, depende do motivo. E eu não acho que você quebrou por causa de uma estrutura de capital, né? Normalmente a gente quebra por outros motivos. Ah, cara, olhando em retrospecto ali, faltou um family office. Não, tem nada a ver com isso. Mas eu, cara, foi um erro grotesco ali. Pra você ter ideia, em percentual, né? Pra não falar tanto valor, mas eu comprei um negócio, eu captei um recurso e eu comprei um negócio com 1/4 desse recurso. E a folha de pagamento desse negócio era metade do recurso. Então eu entrei nesse negócio com Com um o quarto, runaway. com um runaway de 6 horas, sei lá, entendeu? Com um runaway de 6 horas. Isso se fosse pra pagar a folha de pagamento daqui a um mês, entendeu? Se fosse no dia 6 segundos de runaway, entendeu? É isso, aprendizados ali, né? É trágico ali, quem não tá entendendo nem que é runaway, aprenda, cara. Aprenda que é importante você saber quanto tempo você sobrevive com o capital que você tem, entendeu? Essa foi boa. É, mas é isso, cara. É relativamente isso. Mas foram apostas erradas ali. Eu tinha muita noção de empresa grande. Eu era executivo de multinacional. E aí, quando você tá lá, eu tinha acho que 11, 12 colaboradores, realmente uma folha pesada ali, porque era médico que eu tinha que pagar. Então, tinha um cara lá que ele ganhava. Cara, ele ganhava 5 vezes o que eu ganhava como executivo naquela época. Meu Deus. É que eu tinha um salário tímido ainda, porque eu tinha 24, né? Era um salarião. Mas parâmetro, né, do risco que eu tava correndo ali. Sim. Então, isso aí para mim é o óbvio, né, do problema em si, mas muitas coisinhas complicadas. Então, o cara quando tá lá, ou veio com esse pensamento e tudo mais, que não construiu o negócio, eu comprei um negócio e tudo mais, teve essa falha. Eu vejo alguns empresários tendo isso, principalmente aqueles que fizeram M&A agora, alguns que eu fiz até alguns M&As com eles, querem entrar no negócio. Só que o cara, quando vem de grande empresa, ele olha para aquilo, ele já pensa no tudo. Não, beleza, eu tenho TI, eu tenho RH, tenho... Mas você não tem. Não tem. Você não tem, entendeu? E aí tem coisa e problemas que ele tá lá no meio do dia dele, ou vai bolar estratégia, aí, sei lá, o cara não pagou a Claro, entendeu? O cara não pagou a internet do lugar, entendeu? Então tem coisa que fala, putz, eu não pensava nisso, né? Isso consome um volume muito grande. Então, além na minha análise pregressa, né? Além de, né? Eu falo para todo mundo de forma mais simples, eu quebrei por causa de caixa. E caixa para mim é o único motivo que você quebra qualquer negócio. Tinha caixa. Então, e falando em termos mais polidos, um runaway. Não tinha runaway. Não tinha, né? Em 6 meses eu quebrei. E aí eu fiz mais dívida para segurar, mais dívida para segurar, e multiplicou. Eu fiquei com uma dívida 70 vezes do valor do meu salário como executivo. Meu Deus. É isso. E uma pergunta, conectando com aquilo que a gente conversou agora há pouco. Era uma tragédia anunciada? Dava pra ter estopado antes? Tipo, quebrar sem botar tanto dinheiro novo, sem se alavancar tanto? Pra mim? Sim. Completamente, cara. Se tivesse um conselheiro lá atrás, olha o gancho aí pro conselho. Não, mas muito, cara, porque o que aconteceu, eu falo isso abertamente também, falei em alguns podcasts, falei em alguns lugares. O que aconteceu foi o seguinte: eu vi uma oportunidade num mercado, vi dinheiro de graça no táxi. Foi isso que aconteceu. Pô, tem táxi lá. Aí tinha uns brother que tinha um pai que tinha um táxi, que ele alugava o táxi e tinha, sei lá, alugava por 5, 6 mil reais por mês. E aí para comprar um táxi era, sei lá, 200 mil reais, 150, 200 mil reais. Eu falei, cara, eu preciso... Então tá, aí eu arranjei uma linha de crédito onde, sei lá, eu pagava 4.500, eu ia comprar um táxi e alugar por 5. Falei, vou ganhar 500 reais durante um período, daí de repente eu tenho um patrimônio, um táxi. E aí eu fiz esse movimento de crédito, naquela época era muito demorado, não tinha nome e tudo mais. Hipotequei o único bem da minha família, que era a casa da minha mãe,
E aí fui pra cima. Quando demorou alguns meses pra sair o crédito. Quando saiu o crédito, o gerente, que era meu amigo, ligou e falou: ó, saiu o crédito aqui e tal. E eu tava ouvindo um zoom de uma plataforma um aplicativo de transporte. Era o Uber. Eu falei, cara, e aí o Uber naquela época tava proibido na Alemanha, com algumas restrições, se não me engano, em Nova York. E tava aquele negócio de o prefeito da época da libera, não libera, tal. Então tinha um zoom acontecendo que pode ser que não dê nada. Só que eu falei, cara, não vou me expor nisso. Não vou me expor nisso. Mas assim, eu preciso achar uma solução. E aí o cara me fez a seguinte pergunta, ele falou, cara, se você dizer não pro dinheiro agora, vai ser mais 4 meses para você conseguir ter alguma coisa. Eu falei, cara, eu não sei o que eu vou fazer. Manda o dinheiro. E aí eu fiz um estudo muito aprofundado de caso, né? Analisando o mercado e vendo que tinha uma bela de uma oportunidade no mercado de estética. Aí eu comprei uma das maiores clínicas de estética que tinha, em São Paulo, 280 metros quadrados, na Rua dos Pinheiros, lá na Faria Lima. Nível de rua. E deu no que deu, né? Mas assim, tragédia anunciada. Tragédia anunciada. Então o problema não foi pegar o dinheiro, o problema não foi isso, foi uma falta de experiência total e achar que o giro de uma empresa poderia acontecer e a coisa se pagar é uma experiência muito grande. Baseado em conhecimentos muito relevantes que eu tinha no mercado muito formal. Formei das melhores instituições acadêmicas, trabalhei em empresas gigantescas. Naquela época eu já tinha trabalhado respondendo para pessoas que eu estava te comentando ali, cara, famílias mais relevantes do Brasil. Participava com 18, 19 para 20 anos, sentava em board de empresa multinacional. Então, cheguei muito rápido lá. E aí eu tinha uma cabeça de business animal, mas assim, business grande. É quando vai para o seu ali, tem coisa que você não está preparado, né? Então, e isso ajuda até minha motivação para trazer essa solução de conselheiro para empresa de capital fechado, para esse pequeno empresário, cara, porque por isso que eu não completei, né? Eu falei, tem empresa que eu trabalho de 600 mil reais, tem para empresa de 925 milhões de reais. As dores são parecidas, cada um tá na sua jornada, mas, cara, ter alguém ali que dá uma direção, ajuda essa construção, porque a dor do empresário acaba sendo a mesma sempre. Ele não tem ninguém para ajudar ele a tomar essa decisão. Não tem ninguém no risco com ele lá. E aí, cara, o cara vai ouvindo, né? Tragédia anunciada, respondendo tragédia anunciada, cara. É muito solitário, né, velho? Ser o empresário, ser um executivo, ser o topo de uma vertical, normalmente é muito solitário. Exato. E às vezes não é nem por falta de saber. Às vezes é realmente assim. Eu tenho um amigo que ele, tinha uma carreira brilhante ali no Grupo Boticário. Ele saiu para viver do marketing, ele viu esse boom do marketing digital e eu consegui ajudar ele com poucos pontos, assim, e eu fico pensando, falo assim, porra, esse cara, ele formou com quase 1,5 de média global, a mais do que eu na faculdade, e eu disputava com ele. Eu tinha um amigo que a gente disputava quem tinha mais médias 10. Eu saí de ser o full vagabundo para ser o nerdola ali. Eu também. E quando eu falava assim, cara, mas você viu isso na faculdade? Ele, não, mas eu não lembro disso. Ele foi para uma carreira mais lúdica, mais marketing, e é como se toda a parte financeira e o arcabouço que ele tinha foi meio que esqueceu, assim. Sim. E aí eu falo, quando eu comecei o projeto, eu fui abraçado por uma família, um grande executivo, que também foi para o caminho do conselho. Preciso até apresentar você, me cobre. Foi um prazer. Que ele deu tantas dicas óbvias, mas tão valiosas, assim, porque ele falava assim, olha, eu vou falar agora como fulano. Até aqui eu era o cliente, aí eu vou falar como fulano. Cara, você precisa de time, você precisa de gente. Esse negócio de você ficar indo e voltando para Campinas, você é novo, mas não dá para ficar perigoso e tal. Que a gente tem um complexo de Superman, né? A gente vai trabalhar 20 horas, 30 horas e nada vai acontecer com a gente. É um absurdo. Eu só trabalho quando eu tô acordado, cara. Eu só trabalho quando eu tô respirando. Às vezes eu sonho. mas não dá, e é muito doido isso. É muita coisa. E vem cá, então, me conte aí, como é que você concilia a sua fé com seus negócios? Cara, é uma bela pergunta. E eu fui criado católico pela minha avó, né? Minha avó que me criou ali, minha mãe
praticamente me teve na faculdade, então trabalhou depois, meu pai também fora trabalhando, e minha avó que me criou. Então, os ritos católicos, tal, e tudo mais, seguia e tudo mais, mas eu não ia pra missa. E minha família cresceu sendo aquela, como é que fala? Cara, católico não Não praticante. praticante. Católico não praticante, né? Mas assim, dessa forma, e depois meu pai, um negócio de espírito aqui e tudo mais, mas a gente ia pra igreja todo batizado, todas as missas de sétimo dia e todo casamento. Era isso a igreja, né? E aí, de um tempo pra cá, tentei me aproximar mais ali, né, da espiritualidade e tudo mais, e era difícil, porque eu tinha uma dificuldade de conexão, né? A gente conversou, eu estava conversando até com um colega em comum nosso, né? A dificuldade de, às vezes, a Igreja Católica, que é super tradicional, trazer as pessoas para próximo ali, né? Então, putz, eu ia na missa sozinho, ia na missa, cara, nada, e nada no sentido de eu ter um prazer em ir. Não nada no sentido, porque eu me sentia próximo de Deus, sempre me senti próximo de Deus, sempre. Mas eu queria mais, eu queria estar próximo, eu queria ter, eu sei que não precisa de um lugar, mas eu queria um lugar. Eu queria poder ir num lugar. Eu queria ter minha comunidade, meu grupo, ter uma referência para poder conversar. E aí não encontrava ali até que continuei insistindo e eu tive a perda do meu pai em 2023, que foi muito difícil, porque meu melhor amigo, tudo mais, mas assim, vivi uma vida ótima, não deixou perdi algumas pessoas na vida, mas gostaria que meu pai estivesse aqui vendo tudo que está acontecendo, vendo família sendo formada. Mas sabe quando você perde uma pessoa que não deixou nada na mesa? Foi tipo animal, tudo animal. Então eu tenho esse sentimento, tenho o privilégio de ter esse sentimento. Mas aí eu, pela primeira vez na vida, eu me tornei o homem mais velho da minha família com 34 anos. Eu me deparei a primeira vez na minha vida com... Não tem ninguém lá, assim, não tem... sou só eu. Então, aonde que eu encontro conforto? Né? Aonde que eu busco ajuda? Porque minha mãe é ótima, fantástica, mas não, eu sou o colo que minha mãe pede segurança. Não eu vou buscar segurança no colo da minha mãe. Antiquado ou não, certo ou errado, é assim que eu pensava. E aí, em Cristo e nessa aproximação, eu me sinto, eu falo pra tu, às vezes eu me sinto abraçado. Puta, deitado no colo, assim, no peito, e é um sentimento muito bom. E aí eu comecei a estudar mais, achei um padre espetacular, que é brother, virei o conselheiro da paróquia, vai fazer o nosso casamento. E aí ele me trouxe algumas coisas que me fizeram muito sentido. Aí, fechando o arco da Igreja Católica, eu vou te responder a sua pergunta. O que eu gosto muito, depois que você aprende, né, que você frequenta, é que as missas são iguais em todo mundo. Então, quando eu viajo com a Tupiara, a gente pode estar nos Estados Unidos, na Colômbia, na Costa Rica, os países que a gente foi. Se a gente vai na missa, a mesma missa que está sendo realizada lá é o que o meu pai está realizando aqui. A homilia é a mesma. Obviamente, cada um vai falar com as suas palavras. Então, você começa a se sentir, né, uma lógica na coisa, tudo mais, e você, obviamente, vai ter mais conexão com alguns padres, outros menos, mas isso me trouxe aquele negócio de... Porque antes eu ia porque eu gostava muito da homilia, que eu queria ouvir a palavra. E às vezes aquela... fraga, assim, eu falo, cara, putz, que pena, vim aqui pra isso, nada. Sempre que eu vou que tem meu padre, né, o padre Douglas, fantástico. Mas hoje eu aproveito no sentido de, cara, mesmo que não é, você tá lá, você tá na casa de Cristo e tudo mais, é muito legal. E aí você fala, como se separa a definição, e estou aprendendo, estou evoluindo nisso nesses últimos 4 anos nesse sentido, eu não separo, né? Eu preciso evoluir mais naquela questão que a gente escuta e tudo mais, acho que tem todo sentido que temos que pregar para onde vamos. Mas a minha forma de pregar é falar o bem. É engraçado que para todo mundo, eu tava reparando isso ultimamente. Não sei se as pessoas reparam isso, mas todo mundo que eu vejo, quando eu vou embora, eu falo, Deus abençoe. E inclusive para pessoas que são... Eu fui num velório do pai de um amigo meu, querido amigo meu, e a gente tinha um grupo de 4 brothers, 4 amigos. Aí a gente teve 5. Aí tem uma discussão, porque tem um que foi, inclusive, que perdeu o pai, que é católico, não tá naquela. Aí tem um amigo evangélico, os dois cristãos, e os dois que diziam ateus. E aí deu um quebra-pau no jantar e tudo mais. Só que o curioso não é intencional ou não. Então eu falei, cara, vai com Deus. O cara responde amém, né? É curioso isso, né? Mesmo ateu, né? Mesmo ateu. Então, eu não separo, né? Porque eu acho que
eu tento sempre refletir e manifestar Cristo através das minhas atitudes. Então, a minha forma de levar a palavra e tudo mais é a atitude, né? É como eu tento e busco muito olhar para todas as pessoas da mesma forma. Eu estava hoje numa empresa de 1.300 colaboradores, 300 milhões de reais de faturamento, gigante. Aí passa o CEO, e eu vou lá passar a falar com ele, e passa a moça que cuida, que faz o café, eu tenho o mesmo prazer e carinho e atenção, e ela tem o meu tempo da mesma forma. Porque isso que isso reflete. Então, eu não separo, mas a forma talvez que eu tenho para entregar é através das minhas atitudes. Ah, excelente, excelente. Tem uma história, né? Eu sou cristão evangélico e a gente tem muitas dessas histórias que a gente nunca sabe se elas existiram ou se elas são de fato contos ali para expressar alguma das faces de Cristo, né? Diz que, e essa é uma história bem velha, né? Diz que certa feita um missionário foi para uma comunidade na Europa e ali ele se estabeleceu e começou a fazer o ministério dele. E depois de algumas semanas, alguns meses, uma senhora para esse rapaz e fala assim: Olha, eu não sou da sua religião e nem concordo muito com a sua religião, mas eu preciso dizer, eu gosto muito da bondade que vocês têm. E aí ele falou: Mas essa é a nossa verdadeira religião. E isso é forte, né? É. Eu fico pensando, Vitão, você falou um negócio muito importante, assim, né? Eu me sinto muito abraçado por Cristo. De tal forma que eu tomei pra mim que o Diogo ser bondoso, o Diogo ser correto, o Diogo ser amável é pouco. É como se eu estivesse monopolizando ele pra mim. Eu preciso falar de Jesus para as pessoas, sabe? Eu sinto, como você comentou, né? A Farol Brand, a gente tem um dizer muito comum, né? Que a pior parte do crente é o crente, né? Aquele pessoal chato antigamente, que não sabia falar e ficava tentando te convencer e era invasivo. E aí, eu mesmo, nossa, eu detestava crente com todas as minhas forças. Eu Tem sou o meme do católico. bater na porta, né? Nossa É, senhora! Eu sou católico de berço. Aham. Mas também eu não me conectava na igreja. Eu entendo que algumas pessoas se conectam, eu não conseguia me conectar. E aí a minha família dizia que, como eu sempre acreditei em Deus, que eu era à toa. Não era que eu era ateu, não. Dizia o Diogo é à toa. Ele tá por aí, mas acredita em Deus. É. E aí eu acabei fazendo uma jornada, uma busca pela fé. E passei por vários lugares, criei algumas cicatrizes, passei por coisas que eu não deveria precisar, porque na sala da minha casa tinha uma Bíblia lá. Eu poderia, tudo aquilo que eu buscava eu encontrei ali. Eu precisei vir para São Paulo, entrar na igreja e conseguir entender o que estava ali. Quem era Cristo, qual era o propósito, qual era a missão. E eu me senti assim, como você falou, como se estivesse no colo, sabe? Eu perdi o meu pai cedo. Meu pai não era uma referência para mim de muita coisa. Não, ele era um bom exemplo ruim, sabe? Que eu costumo dizer, Que é um exemplo, né? ninguém é imprestável. Na pior das hipóteses, serve de mau exemplo, né? Exato. E eu não tive uma referência e eu encontrei isso na igreja. E aí eu fico incomodado, né? Aí o pessoal, em contraponto àquele crente chato, o que é que ele fala? Pregue o tempo inteiro, se preciso, fale. Eu não concordo nisso. Acho que a gente tem que falar. A gente tem que agir, tem que falar, tem que ter verdade na nossa vida. E eu percebi que, assim como você, muitas pessoas têm um jeito diferente de manifestar a sua fé. E aí a marca Farol Brand, ela nasceu para ser um instrumento, para você poder testemunhar a partir do seu vestir. Eu tive histórias incríveis. A gente tem uma parábola muito legal, tá em Lucas 15, que fala sobre a ovelha perdida. Você já ouviu essa história? Já, mas por favor. O cenário base é o seguinte, né? Imagina, Jesus estava cercado por fariseus e por mestres da lei que estavam ali para tentar achar um motivo para acusar Jesus. E tinham alguns publicanos e pecadores também que estavam ali tentando buscar a salvação, tentando achar o colo de Jesus, né? Entender quem era aquele mestre, o que ele fazia. E
E a narrativa começa uma disputa sobre o sábado, né? O que que se faz no sábado, o que que não pode fazer. E aí Jesus, para ensinar, ele decide contar 3 parábolas. Tem a ovelha perdida, a dracma perdida, que é a moedinha perdida, e o filho perdido, que antigamente o nome era filho pródigo. É. E aí a ovelha perdida, ele fala o seguinte, né? Poxa, mas quem de vocês que entendo 100 ovelhas num sábado e uma se perdeu, não iria atrás dela procurar? E iria fazer de tudo, ia atrás da ovelha, ia fazer de tudo até encontrar. E só ia ficar plenamente feliz depois de encontrar a ovelha, voltar para casa, chamar os seus amigos e comemorar. Uhum. E aí eu tenho uma estampa que é a ovelha número 100. Porque o paralelo dessa história é que muitas vezes nós somos essa pessoa que está afastada de Cristo. E principalmente num conceito de que o nosso Deus, o nosso Cristo, ele não é um Cristo de longe. Sabe, não é aquele velho barbudo sentado no alto do Olimpo. Pô, isso é Zeus, isso é outra coisa, não é o nosso. O nosso é aquele que vem até a gente, que vai, né? Deixa as 99 para buscar a gente quando está perdido. E é só uma ovelha, a placa 100, escrito Farol Brand, e dentro da ovelha escrito Lucas 15. E eu tive a oportunidade de contar essa história 2 vezes por causa dessa estampa. Aqui e vestindo a estampa lá na igreja. Legal. Eu saindo, a pessoa que não era da igreja falou, pô, é a ovelhinha. Eu falei, você não conhece a história? Que história? Eu sentei e contei a história. É muito legal. Então, hoje a minha percepção de vida é essa. É que assim, você fala, Diogo, qual é o propósito da sua vida? Aí eu vou dizer, nossa, eu tenho muitos propósitos. O primeiro é falar de Cristo para as pessoas. Aí depois vai ser o pai da Amanda, né? A Júnia que você profetizou aqui. Amém. Deus abençoe. E aí vem outras coisas, né? Vem outras coisas. Você estava lá no grupo, no Homens de Poder? No último? Tava. Que teve aquela dinâmica do quem é você? É, tava. Eu vi essa dinâmica de um jeito mais duro, né? A pessoa olhou no meu olho e falou assim, mas eu quero que você me diga quem você é sem dizer o que você faz. E bugou a minha cabeça, assim, eu fiquei assim, ó. Peraí, pô, como assim? Porque o Diogo é o portfólio manager, é o gestor, é o empresário. Mas beleza, tira tudo isso. À luz da eternidade, isso aqui é nada. Sobra o quê? E aí, enfim, aí é isso. Não vai entregar o que é? Mas a gente teve uma resposta parecida. Eu fiz um complemento de resposta diferente. Nunca tinha feito esse exercício antes, mas foi muito instintivo responder, sabe? É curioso. Uma pergunta aí, né, pra galera, né? Quem é você sem dizer o que você faz, né? Pô, sobra o quê, né? Sobra o quê, né? Eu vejo você que fala muito de conselheiro, de empresas, de empreendedorismo. Eu acho que, e aí é uma visão de fora, né? Eu acho que o principal ganho que o empresário vai de pequeno, média empresa ali, enfim, de capital fechado, tem ao ter um conselheiro, é ele ter a oportunidade de alguém dizer com franqueza para ele algo que eventualmente ele já sabe no íntimo dele, mas ele não tem coragem de falar em voz alta. E como é que você vai competir ou concorrer ou ajustar, combater um problema que você não identifica como problema? É que as pessoas não têm coragem de dizer. Ou que é a tese do meu modelo de conselho, que é, cara, o cara pode dizer o que quiser. Se ele não tá no risco contigo... Pô, aí ele é outro nome, né? Eu não vou falar para não criar uma polêmica. Mas já contratei vários, em várias empresas que eu passei, e não funcionou muito bem, não. Exato, mas aí é outro nome, de outra profissão. Exato, E aí é aquela coisa, você tem que ter a sorte de, né? Aí você sai da sorte de pro... Pô, não dá pra ter dúvida disso, né? O cara te ajuda você e tudo mais. E essa Farol Brand, como é que tá? A marca... Tá vestindo no peito ali, isso aí, cara. Pô,
O convite foi muito em cima, não deu pra eu trazer o presente pra vocês, Ah, né? Mas tá prometido, tá fechado. prometido. Aí deixa aí, Gustavo. O Gustavo usa P. Mas pode ver mesmo. Pode tomar Show. como base ali as camisas fabricadas pela Arezzo, que é quem fabrica pra gente também, Que legal. do Grupo Reserva ali. Na verdade, Top. Grupo Arezzo, que contém Que a comprou a Reserva reserva. como marca. Pode separar os tamanhos ali, depois pode entrar no site. Ah! Pode entrar no site, escolher, porque. Ó. Mas é Legal. isso, a ideia, olha que legal, velho. Você fala muito de modelo de negócio, É. né? Eu pensei a Farol Brand para ele ser um sistema B2B. Hoje, quando a gente fala de marketing digital, o que você faz? Você vai impulsionar os anúncios Uhum. ou você vai construir uma audiência e vai tentar transbordar para essa audiência o produto, o serviço, vai tentar Exato. monetizar. E eu tenho acompanhado, né, a minha irmã, ela faz parte lá da comunidade do Sobral, Legal. tráfego pago. A gente tem o Alan também, pô, nosso Sim. amigo ali que, pô, trabalha muito com isso. E eu olho os números assim, é bizarro. Você entra na bio assim, ó, não sei quantos milhões. E eu fico assim, cara, isso aqui é o número do dinheiro que a Meta ou o Google faturou em cima das empresas. Uhum. E se a gente bolasse um projeto onde a gente copiasse um outro modelo, né? Teve uma outra marca de camisa aí famosa que foi nos podcasts e botou código e aí o pessoal começou a vender e foi um estouro. Inclusive, estamos disponíveis para nossos patrocinadores aqui, né? O conceito base é exatamente esse: encontrar empresários cristãos que tenham interesse para que ao invés da gente pagar pelo impulsionamento, a gente ajudar ele a monetizar o projeto deles. Muito bom. Pô, é uma fonte de receita descorrelacionada do Sim. business. Exato. Sempre E bem-vindo, né? fundamental. Sempre bem-vindo, né? Fundamental. E fundamental. Que legal, cara. É, ele foi estruturado para isso, foi pensado para isso. Que legal, que Meu legal. advogado não te ligou ainda, não? Tira do mundo aí no celular, meu amigo, da filhinha. Não, cara, que legal. E todas as estampas, aí tem, porque eu vi que essa é mais discreta, né? Isso, essa aqui é só o nome. Aham. Porque o que que acontece? Eu tenho amigos que eles muito honestamente falaram, Diogo, eu não sou cristão. Sim. Alguns, inclusive, judeu. Eu falo assim, pô, mas a gente quer apoiar. Faz um só com a marca. Aí eu fiz um só com a marca no peito e pra gente que usa blazer, um com a marca no meio, Uhum. né? Pô, quer me ajudar, me ajuda, né? É Fala isso. de mim, mostra lá. Exato. E aí o conceito é esse, né? A gente trabalha ali com algodão peruano, quem fabrica pra gente faz tudo é o próprio Grupo Arezzo, Legal. feminino, masculino, oversize. Eu não queria, né? Mas bota, vamos botar. E a ideia base é essa, que todas as estampas elas remetam a Cristo, direta ou indiretamente. Legal. E aqui já é legal porque quando a gente fala, né, eu sou católico, eu sou adventista, eu sou batista, presbiteriano, Sim. isso é uma placa. Só que no centro dessas placas tem Cristo, Que é o que importa. que é o que importa. Por isso que a ideia é ser uma marca que aponta para Cristo. Muito bom. Então, o pré-requisito para trabalhar com a gente é ser cristão. Tem que ser. Aí você fala, Diogo, mas é barrista. Fala, mas é barrista. Mas as águas estão disponíveis para todos. Quem quiser passar pelas águas, fica à vontade. Não. Manda uma mensagem lá que a gente faz um estudo bíblico, eu indico lá a igreja, um pastor, ou um padre, né? Top. É isso. Porque também tem muito padre top. Eu tive alguns padres tops na minha Que vida. bom, cara, que bom. Faz muita diferença. Não, Padre Douglas é um absurdo. Putz, cara, além de genial. Ele foi convidado para palestrar pro Papa Leão. Olha que top. Porra, cara. Aí eu nem se podia ser o... Pode não pode, né? Pode não pode, né? E agora? Os bastidores da igreja. Mas o curioso é que ele tinha alguns compromissos, né? Ele falou, putz, né? E aí ele recebeu uma orientação do Vaticano, do bispo, dizendo que ele era tido como principal nome para falar daquele tema em toda a igreja. Legal, Nossa, né, que cara? convite, hein? Convite, né, cara? Falei, ó, eu vou também, eu tô peso. com roupa de ir já pra um negócio desse, cara. Pô, legal pra caramba. Mas, cara, parabéns pelo projeto. Muito legal, cara. Muito legal. Gostei bastante aí dele. Acho que tem muita sinergia, assim, com o momento que a gente vive, porque é aquilo. Obviamente a gente falou de Cristo, né? A gente falou de religião, né? Aqui no podcast, mas
às vezes é um movimento, né, natural para a pessoa perguntar, né? Geralmente eu tenho essa conversa quando a pessoa está aberta a ter, porque senão eu tenho essa... Tem a restrição, É, né? porque ninguém quer ser, né? Mas quando a pessoa tem curiosidade, mas é curioso, né? Tem muitas pessoas que vão chegar no próximo ali, vão querer saber mais. Vamos lá, né? Legal pra caramba. Então, parabéns pelo projeto, cara. Espero que dê muito certo, que dê muitos frutos, que atinja os propósitos dele aí. E que, cara, atinja tudo aquilo que você busca, cara. Amém, amém. É Deus isso. seja louvado por isso. É isso. E curtiu participar do podcast O Conselheiro? Pô, muito legal. Não acabou, hein? Não acabou o podcast Conselheiro, eu sempre faço isso. Cara, aqui no podcast a gente tem, não sei se você viu até o final, a gente estava conversando sobre alguns deles, eu tenho alguns sozinhos também, mas a gente tem um belo de um quadro aqui. Pô, você está no podcast O Conselheiro. No podcast O Conselheiro existe uma coisa mais preciosa que alguém pode entregar para alguém. Que, afinal de contas, é um conselho. Nesse conselho, eu gostaria que você pensasse o seguinte, enquanto eu explico, eu queria que você refletisse, que é, qual é o principal conselho que você daria? Esse conselho pode ser uma frase, esse conselho pode ser uma palavra, esse conselho pode ser algo, mas ele tem que ser restrito a essa expressão. Depois você pode até explicar. Não precisa ser profissional, não precisa ser pessoal, mas teria que ser o único. Se o Diogo Passos fosse deixar um único conselho, que inclusive vai ficar no quadro onde a gente tem foto de todos e cada um deixando o seu conselho. Tá ficando um material muito rico. O único conselho que Diogo Passos daria, qual seria? Vamos lá, só para não ser chato. Eu daria para quem? Para qualquer Para pessoa? a comunidade, para as 8 bilhões de pessoas que existem. Ah, tá bom. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. A Bíblia é o maior manual que nós temos sobre prosperidade, sobre valores, sobre disciplina, sobre a melhor forma de viver, sobre como que você pode combater a ansiedade. Imagina, a Bíblia fala de ansiedade, velho. Uhum. Ansiedade, assim. Não existe nada e nenhum outro lugar para você ter as coisas que estão na Bíblia. Finanças, você pode fazer uma graduação, uma pós-graduação, um MBA, você pode ter a faculdade da vida, você, né? Eu University Street. é isso, mas é exatamente isso. Mas as coisas que estão ali contidas não estão em mais lugar nenhum. Não. Cara, e eu vou dizer, hoje tem umas traduções tão modernas, tão palatáveis. Eu e a minha esposa, a gente faz um culto diário. Uhum. A gente abre a palavra todo dia. Tem dias que falha, porque a vida é assim, né? Correria e a gente é meio É a vagabundo. vida. Mas a gente tá para concluir a Bíblia. E eu recebi um desafio de um amigo, falou assim, olha, lê a Bíblia em 180 dias. 15 minutos por dia. Você lê a Bíblia inteira em 180 dias. 15 por dia? 15 minutos. Caramba, cara. Aí vem o contraste, né? Ah, não tem tempo não? Olha ali quanto tempo você gasta no Instagram. Esquece. Com certeza. Cara, é sério, é bizarro o que tá ali na Bíblia. É bizarro. E tá ali. Tem ordem secreta, sociedade secreta, tem um monte de lugar que você tem que ficar anos numa jornada para descobrir coisas que estão ali. A resposta tá lá. Tá ali, É. igualzinho do jeito que Quer tá. saber de finanças? Vai pra Salomão. Nossa, Hã? nossa, pedrada, Pedrada, cara. pedrada. Se lê de coração aberto, pedrada. É. E é engraçado que tem pra tudo, né? Você falou até dessas... Como é que são as três? São as 3 parábolas? As 3 parábolas de Lucas, 15. Então, e aí tem a do filho pródigo, que é tão controversa, contra-intuitiva, pelo menos pra mim, que sou a pessoa que tenta fazer sempre o correto, sabe? E aí, tipo, dói na gente, e aí a gente entende, e aí faz sentido, aí de repente você evolui de ler aquilo. Como você falou, o meu pai, eu tive um pai muito amoroso, mas extremamente negligente, não negligente, mas ignorante, falta de conhecimento sobre finanças e grana, tá? Por isso que quebrou, por isso que eu precisei começar a trabalhar cedo e tudo mais. E por que eu sou o cara hoje da gestão, né? A gente aprende pelos erros, né? Assim como você brilhantemente também falou, cara, também aprendi ali pelos erros, né? Pô, você tá com o livro lá com o manual, né, cara?
Pô, Não é ter a normal. oportunidade de ver com os erros dos outros dói menos, né? Porque aprender com os erros, com seus erros, como é que é? Aprender com seus erros É é você inteligente. ser inteligente. Não, é você não ser burro. Aprender com os erros dos outros é você ser inteligente, é você ser um gênio ali, né? Então é isso, aproveita, né? Mas baita conselho, cara. Gostei. Não esperava esse, mas foi cirúrgico ali, cara. Legal. O melhor de todos. E tá com movimento agora, hein? Tá no YouTube, tá no Instagram. Quem Pô. quiser te encontrar ali, fala pra galera, cara, como é que te encontra? Hoje eu não dou atenção a todas as mídias sociais no volume que eu gostaria, porque a gente vive num mundo governado pelo Trump. Então você vai me perdoando, porque às vezes não tem conteúdo diário. Às vezes tem semanas que tem conteúdo diário, mas o meu trabalho é muito difícil. E tá muito difícil ganhar dinheiro. Mas é Diogo Passos em todas as redes sociais. No Legal. YouTube, no Instagram, no TikTok. Tudo eu tento conseguir esse Diogo Passos, porque é ruim, tem ponto, tem mas por repetição, vou tentar fazer igual a Nike, né? Até que pegue. Muito bom, cara, muito bom. E aí, quem quiser também encontrar a marca Farol Brand, já tem página, tá rolando? Como é Tem, que já tá rolando, tá? É www.farolbrand.com.br, tá lá. A gente vai criar um cupom chamado o Conselheiro 10 para você ter 10% de desconto aqui, ó. Nem combinei com o pessoal. Ah, show de bola, show de bola. Vamos pro pessoal que tá vendo esse podcast mais pra frente. O cupom, os próximos 30 dias, é isso? 10 dias? Uma semana? 2 dias? A gente botar um fim, porque o pessoal vai assistir daqui em 2028 vai falar: Ô Diogo, o cupom Conselheiro 10 não funcionou, entendeu? Então, Ó, se o cupom não funcionar, manda uma DM que a gente olha, ressuscita ele para você. É isso aí. Se você tá vendo em 2047, Pode mandar, manda. pode mandar. Aqui é irrevogável e retratável, igual a palavra de Deus. Muito bom, cara, muito bom. Prazer ter você aqui, cara. O prazer foi Fiquei meu. muito feliz, baita papo. Acho que tem espaço para voltar, inclusive para ir no Amor ao CNPJ ali, que é um baita de um projeto legal que a gente está fazendo também ali com a Tupiara. Você traz a sua futura filha, mulher ali. Vou contar para ela vai adorar, que ela quer que seja menina. É? Que bom, cara, que bom. E eu preciso agradecer também os patrocinadores aqui do podcast. Então, preciso agradecer a BCCO. A BCCO é a patrocinadora oficial aqui do podcast O Conselheiro. A BCCO é a contabilidade estratégica que caminha junto com o empresário. Se a sua contabilidade está mandando só para você a DARF no fim do mês e declarando imposto de renda uma vez por ano, adivinha só, tem muito dinheiro sendo deixado na mesa. A BCCO é a única contabilidade que eu conheço que mandou embora, isso é verdade, tá? Agora mandou os dois, mandou o segundo cliente embora porque o cara falou, preciso falar com você de estratégia, vamos, não dá para receber, cara, se não dá para receber, não faz sentido você pagar isso aqui, vai para outra contabilidade. Então, você quer uma contabilidade que caminha com você, entre em contato com a BCCO. QR Code está aqui do lado, fala com eles, vai ser legal pra caramba. E a pergunta que eu faço para você é a de sempre. Qual foi a última vez que a sua contabilidade visitou a sua empresa? Tem contabilidade que visita a empresa. Entre em contato com a BCCO. E a gente falou brevemente aqui sobre muitos temas de conselho. Se você despertou em você, se você tem interesse em se tornar conselheiro, se você quer aprender mais, saber quem pode se tornar conselheiro, entre em contato aí conosco, nosso time vai ter um grande prazer em atendê-lo. A Advisor Club tem formado conselheiros de diversos segmentos. A gente deu exemplos de alguns vêm aqui participar do nosso podcast, mas tem diversos nichos. Se você é empresário, se você é um executivo de uma grande empresa, tem resultados relevantes, você tem muito dinheiro, lembra-se de ter dinheiros? Tem dinheiro que você não está vendo. Esse dinheiro não tem a ver exatamente com a remuneração de conselho, tem muita coisa por trás, muita oportunidade. Então, entre em contato aqui com a Advisor Club, que a gente vai ter um prazer em tê-lo aqui conosco. Diogão, prazer, cara. Obrigado por ter vindo. Esperamos você em breve e volta aqui pra gente. Prazer é meu, velho. Pode chamar. Convidou, a gente aparece. Fechou. Valeu, pessoal. Até mais.